Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, vamos para o segundo vídeo aí da nossa série, onde foi a potência do amplificador. Nós falamos aí no primeiro vídeo, não foi o vídeo de abertura, o primeiro vídeo, sobre assuntos, falamos sobre o nível de potência dos amplificadores, o que ele consome, o que ele coloca para fora, chamado potência elétrica, e a nossa potência acústica, né? Que realmente interessa para gente no sistema de sonorização. Então falamos aí sobre os efeitos da perda, né? Efeito Joule na bobina, no transformador, enfim, uma série de perdas até chegar ao ouvido da gente, tá? Nós falamos também um pouco sobre pressão sonora, ok? Que é um assunto um pouco complexo, tá, gente? Pra gente explanar dessa forma aqui como vídeo no YouTube. Isso aí é tema aí de várias aulas sobre pressão sonora. Eu estou estudando um pouco sobre esse assunto. E para aqueles que gostam de som profissional, é uma boa pedida conhecer sobre pressão sonora, que consequentemente você vai aprender sobre alto-falantes, e com isso você vai ter um melhor desempenho no seu sistema de sonorização. Falamos também aqui sobre a equivalência aí de associações de alto-falantes, ok? Falamos também da nossa limitação do nosso ouvido, e com o passar dos anos nós vamos perdendo a faixa de tanto embaixo como em cima, e temos aí uma faixa que a gente utiliza em telecomunicações, a faixa de 3.100, que é a faixa aqui da voz humana, onde a gente consegue ter maior inteligibilidade da voz. Bom, hoje nós vamos falar sobre o sistema SPL, que é o nível de pressão sonora. Bastante interessante esse assunto, tá, gente? Quem quiser se aprofundar mais aí, eu aconselho aí, porque é um assunto muito legal de estudar. Eu estou estudando até para fazer melhor os amplificadores. A gente precisa conhecer a acústica, conhecer como eles são utilizados, ok? E indicar para vocês umas boas caixas de som para que você tenha seu sistema totalmente funcional, tá? Porque não adianta você ter um bom amplificador, uma boa fonte sonora e ter um sistema transdutor ou alto-falantes de baixa qualidade, ok? Então aqui a gente vai começar a aprender a dimensionar os alto-falantes baseado no nível de pressão sonora, baseado no amplificador que você tem, ok? E qual a referência aí dos alto-falantes, dos transdutores para determinadas frequências, ok? Nós vamos falar mais adiante sobre filtros, onde a gente vai entender o porquê que é interessante utilizar para melhor aproveitamento da energia dos alto-falantes. Então vamos lá. Um alto-falante ele pode ter vários níveis de potência, impedância, mas um assunto que é interessante é a gente ter a sensibilidade, o nível de sensibilidade dentro da faixa, né? E contanto que seja acima de 90 dB para cima, onde você consegue uma eficiência maior de 15% do aproveitamento sonoro, tá? Então não adianta você ter um amplificador de alta potência com alto-falante de alta potência com baixo nível de sensibilidade, ok? Então observe na hora de comprar qualquer alto-falante o nível de sensibilidade dele, que tem que contar. Se não tiver, corra. Normalmente a gente utiliza 5 faixas de intercalação de alto-falantes para que você tenha um aproveitamento da banda de 20 a 20 kHz, onde a gente pode se situar o subwoofer, né? Você tem uma faixa de 20 a 100 Hz, o subwoofer, né? Que a gente conhece, de 50 a 3.6 kHz, que na verdade aqui já passa a ser um
um grave, médio, vai depender do corte que você der no seu filtro, mas é um alto-falante que atinge essas frequências. O nosso mid-bass de 120 a 60 Hz, ok? Nós temos aqui o mid-ranger, que é um som médio, de 400 Hz a 5 kHz, e os nossos tweeters de 1 kHz a 20 kHz. Eu falo 20 que é o limite, mas tem tweeter aí que vai até 150 a 200 kHz, ok? Depois a gente vai explicar o porquê que alto-falante tem que ter esse tipo de tolerância de frequência para cima. E também a parte dos subwoofers, né? Que é recomendado sempre colocar filtros de corte para o som agudo não detonar aí as bobinas, entrar em ressonância e detonar. Mas vamos tratar isso num outro tópico aqui dentro dessa playlist. Associação de alto-falantes, ok, gente? Então essa é uma típica associação de alto-falante. A gente tem associação de série, em paralelo temos mistas. Para que serve essas associações? As pessoas geralmente, por aproveitamento de alto-falante, casamento de impedância, beleza, tudo ok, mas também tem que levar em consideração que as associações melhoram a sensibilidade, ou seja, a pressão sonora aumenta com maior número de alto-falantes. Então não adianta você ter aqui um amplificador de 200 watts com só um alto-falante de 200 watts. Então se você tiver dois de 100, no caso aqui eu botei de 10, né? Você vai ter um aproveitamento aqui de 20 watts, em carga de 8 ohms, 4 cada alto-falante. Em associação em paralelo, a gente diminui a impedância, no caso aqui 2 de 8 ohms, que a gente vai ter um resultante aqui de 4 ohms e uma potência somada de 20 watts em carga de 4 ohms. Que é uma associação mista, onde você tem um alto-falante de 8 com 10 watts e 2 de 10 watts por 4. Então é equivalente aqui você ter um alto-falante de 8 ohms por 10 watts e aqui você ter uma potência final do conjunto de 20 watts em carga de 4 ohms. Então isso aqui é fácil, sopa no mel. E agora a polêmica, né, gente, sobre amplificadores classe D. O que acontece com os amplificadores classe D e por que os alto-falantes classe D são diferenciados dos classe AB. Muita gente talvez não saibam, mas os alto-falantes de classe D, eles têm uma impedância menor do que os amplificadores de classe AB. Então, quanto menor a impedância para os amplificadores de classe D, é melhor. Claro, dentro de uma faixa de segurança do amplificador, tá, gente? Então, o fabricante vai recomendar para vocês qual a faixa de segurança dos amplificadores classe D. Mas amplificadores classe D, eles não têm boa performance em frequências acima aí de 1 kHz, já começa a ter bastante perda, e isso é devido aos indutores colocados no amplificador classe D. Então, para quem não conhece, amplificador é um amplificador que utiliza o processo de modulação em PWM, né? Onda triangular, e você gera uma forma de onda, né? De certa forma, ela não é quantizada, tá? Ela é uma forma de onda analógica. Todo o processo é analógico, não é digital. O pessoal chama equivocadamente de processo digital, porque acha que onda quadrada é onda digital. Mas o amplificador analógico, ele sempre foi analógico. Para ser digital, ele tem que ter o processamento digital, ou seja, quantizar o sinal antes de ser amplificado, é processado, e o processo de amplificação ele é analógico, ok? Então esse processo aqui, ele é um processo que cria certas controvérsias, que eu não vou falar aqui agora, que o tema é outro, e o porquê do rendimento desse amplificador. Então você pode dizer que o amplificador classe D, ele tem um rendimento de 96% de aproveitamento de energia que consome,
mas em compensação o nível de saída é um pouco menor do que os amplificadores classe AB. Ou seja, normalmente vocês vão observar que os amplificadores classe D têm um indutor internamente ao amplificador, e muitos aproveitam o próprio indutor do alto-falante. Então, com isso, você tem que ter transdutores eficientes e resistentes à temperatura, ok? Alta corrente. Então, com isso, você reduz a impedância do alto-falante, ok? Dá um exemplo para você, um alto-falante com 4 ohms, né? Ele sendo um bom alto-falante, vai ter uma sensibilidade de 90 dB, acima de 90 dB, e você sujeita ele a um alto-falante que a gente vai informar aqui as polegadas, e aqui mais ou menos a curva do alto-falante utilizando um amplificador classe D. Lembrando que o amplificador classe D ele não tem uma boa eficiência em sons agudos, ok? Tem que ser realmente um bom amplificador para você ter uma resposta em frequência boa, que não é o caso da maioria dos amplificadores. Os amplificadores classe D, eles custam caros, os melhores, tá? Mas mesmo assim eles não chegam à eficiência de um bom amplificador AB, ok? No amplificador AB você tem perdas de até 60%, né, de energia, perda, e compensação você pode ter um aproveitamento sonoro melhor do que o amplificador classe D, devido à faixa de operação. E aquelas pessoas que gostam de misturar classe D e classe AB, tem que ter cuidado com isso, ok? Então, voltando aqui, nós vamos falar sobre um amplificador classe D. Não vou falar de marca nenhuma, só vou dizer que ele tem 1000 watts e pode operar em 4 ohms, ok? E ele vai fornecer uma potência de 1000 watts, ou seja, 1000 watts em um alto-falante de 18, 15, 12 dB, ou seja, um alto-falante bom de 12 polegadas, ele consegue aí ter uma litragem de 40 litros, ok? O de 15, 45 litros, o de 18, 50 litros. Isso aqui é a capacidade acústica do alto-falante, movimentação do ar, tá? Em litros de ar bombados aqui, tá? E para vocês terem uma ideia, um alto-falante de 1000 watts RMS ligado a um amplificador de 1000 watts RMS, só por a gente consegue, tendo uma eficiência de 90 dB, a gente consegue uma potência sonora de 30 watts no máximo. É complicado isso, né, gente? Então, isso, o alto-falante sendo falando de 15 polegadas, de 45 litros. Esqueci de passar essa informação para vocês. Já o mesmo alto-falante de 15 polegadas, com rendimento de 90 dB, só que com a potência menor, ele vai dar uma potência sonora de 15 watts, só que vai gastar menos energia. Então, gente, essa ilusão que você compra aqueles alto-falantes pesadíssimos de 3000 watts RMS, eles têm um aproveitamento baixíssimo da pressão acústica, e isso analisando na mesma polegada e dentro da mesma faixa de frequência de operação. E um detalhe, o alto-falante ele vai gastar para excursionar a excursão dele máxima, um de 3000 watts, 3000 watts, um de 1500 watts, 1500 watts, e assim sucessivamente. Então, 90% da energia fornecida pelo amplificador tem que ser dissipada pelo alto-falante, ok? Então é por isso que os indutores dos alto-falantes dos amplificadores de classe D, eles têm que ser resistentes, porque senão você frita a bobina do seu alto-falante. Vocês podem ter noção de quantos alto-falantes as pessoas perdem com alto-falantes classe D devido a esse processo aqui de aquecimento. Que você sabe que o indutor do classe D, ele aquece bastante. Então ele aquece bastante por quê? Porque
Aqui na modulação você tem modulação em alta frequência do chaveamento, do processo de chaveamento. Então com isso o indutor ele tem que retirar esse ruído, e uma das formas de você retirar o ruído é colocando o famoso indutor. Um circuito LC, que a gente chama, né? Capacitivo indutivo, outros puramente indutivo, e às vezes um que não tem o nível de redução de ruído com o indutor interno. Ele aproveita o indutor do alto-falante, e com isso você vai ter um aquecimento maior do seu alto-falante, porque a bobina ela tem o efeito por frequência, ou seja, se você colocar alta frequência aqui, tiver uma bobina calculada para poder bloquear essas frequências, você vai ter um aquecimento, porque ao nível dessas frequências aqui é que vão ser queimados aqui nesse indutor. Então vai sair ainda alguns espúritos nas saídas dessas frequências, porém a forma de retirar energia, né, é através do efeito Joule, que é a temperatura no indutor. Então por isso que aquece os indutores. Então quanto mais alta a frequência trabalha de chaveamento, o indutor ele tem que ser, é um ponto crítico, tem que ser calculado exatamente para as frequências de chaveamento, né, as frequências de trabalho, e com isso o indutor ele também bloqueia as frequências mais altas, que é o princípio de redução do ruído do amplificador classe D. Então para você ter um sinal praticamente limpo na saída, você tem que ter um bom indutor, e com isso você tem as perdas em alta frequência. Ok? Então as pessoas que trabalham aí com sonorização de alto-falantes, com alto-falantes e amplificadores classe D, entendem que o amplificador tem que ser bem reforçado, né? Tem que ser um amplificador, inclusive é mais caro em relação aos naturais, e percebe-se que a vida útil dos alto-falantes é curta. Então você sempre tem que estar fazendo manutenção, trocando as bobinas, fazendo sempre um trabalho de revisão, e com isso você, se deixar, pode queimar até seu amplificador classe D. Aí o prejuízo é maior. Então é um dos motivos que eu ainda insisto em trabalhar com amplificadores classe AB. Os amplificadores classe D hoje está pegando uma notoriedade maior, mas para quem trabalha com sonorização profissional sabe o que eu estou falando. O intuito é você ter mais transdutores distribuindo a potência dos seus amplificadores. Ok, gente? Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre os filtros intercalados ao sistema de amplificação, o que melhora, o que piora, por que os filtros digitais tem uma performance boa, os filtros analógicos consomem também boa parte da potência. Todas essas informações nós vamos pegar no próximo vídeo, o vídeo 3, da nossa playlist aí, onde foi a potência do amplificador. Resumindo, os alto-falantes precisam ter uma eficiência acima de 90 dB para pelo menos fornecer 10% de 10 a 1% de potência sonora. Aqui uma escala de litragem dos alto-falantes, 18, 15, 12 polegadas. Então o que acontece aí é justamente esse fenômeno aí que a gente acabou de ver agora, tá? O nosso indutor ali dá o prejuízo dos amplificadores classe D, bloqueando os sinais de alta frequência, e com isso as bobinas dos alto-falantes são sacrificadas, né? Entre ressonância, frequência, efeito calor, começa a derretimento, e se não for uma bobina reforçada, não adianta. Valeu, pessoal, aquele abraço, obrigado por assistir os vídeos. Isso é um trabalho que eu estou fazendo de estudo, ok? Possa ser que tenha alguns equívocos, mas eu sempre venho filtrando aí para trazer informações
de qualidade para vocês. Então, forte abraço, até a próxima, pessoal.